Bom dia, Firenze! Você sabe o que é um Free Walking Tour? É um vocabulário muito comum entre os viajantes e eu vou mostrar para vocês hoje, aqui em Florença, o que é. Nada mais justo, né? De mostrar uma coisa tão legal em uma cidade maravilhosa. A maioria das cidades turísticas oferece esse Free Walking Tour. Você entra no site, no Google, né, e procura Free Walking Tour e a cidade que você vai visitar. Existe em vários idiomas. Eu pesquisei em vários e eu fechei com um que eu vou colocar o nome aqui embaixo, porque eu queria muito fazer em italiano. Porque, sei lá, pra mim, escutar a história do lugar na língua do lugar eu acho mais legal. Mas se você não fala italiano, você com certeza... Inglês, em todos oferecem inglês e eu tenho certeza que você vai encontrar português também. No site você compra o ingresso gratuitamente, é como se você estivesse comprando, só que não aparece um valor para você comprar, para você ter o seu ingresso impresso para quando você encontrar o guia. Até porque como várias empresas oferecem o serviço, pode ser que você entre no errado, né? Então você tem o seu ingresso todo certinho quando você chega no lugar. A pessoa, né, o guia vai te levar para andar na cidade e vai te explicar sobre os monumentos, as histórias. Então é muito interessante, ainda mais que provavelmente deve ser um local que vai fazer o trajeto com a gente, é uma pessoa que conhece muito bem a história do lugar. E aí, como eu falei, é gratuito, só que não. Porque aí no final do passeio você decide quanto que o passeio te custou. Se você gostou muito, se você gostou pouco, se a pessoa foi muito legal, ou até o quanto você está disposta ou o quanto você tem a pagar. A gente começou aqui o tour, o passeio, né, andando por Florença por 2h30, vai durar o nosso tour. E olha que coisa mais interessante, mais bonita que a guia falou, que ela sempre usou áudio, né? Ela sempre explicou tudo em áudio. Só que com o novo silêncio da cidade, a cidade está tão silenciosa que ela já não usa mais o áudio porque incomoda a cidade, que é pra gente aproveitar Florença silenciosa. Da dove siamo partiti e dove arriveremo. Quindi mi aiuterà anche dopo a... Palazzo Vecchio, a Duomo, o Batistério, Santa Maria Novella, a Capela dos Médicis e aqui é a Galeria do Ofício e aqui a Ponte Vecchio. Então a nossa visita começa na Piazza della Repubblica e ela explica por quê. Ela fala que antes dela ter estudado e virado uma guia, ela não entendia porque esse lugar era tão importante, sendo que é do final de 1800, né? Não é uma coisa tão antiga. E antes, quando Florença era uma cidade romana, essa era o ponto central da cidade romana de Florença, que dividia o norte e o sul. Inclusive essa coluna aqui de Donatello, aqui ó, é exatamente o ponto central da cidade romana de Florença. E aqui então tinham os termes, tinham mercados e muitas coisas que remetiam àquela época. Inclusive, aqui ó, tem uma frase escrita, fala l'antigo centro della città da secolare squellare a vida nova restituito, que fala então, né, que o antigo centro da cidade para a vida nova que está se restituindo, porque remete a essa época romana. E quando Florença se tornou capital da Itália, porque Florença foi capital da Itália logo depois de Torino, então eles reformaram, eles deixaram ela do jeito que tá, quebraram uma parte para que ampliasse a praça e por isso que tem essa frase aí. E agora a gente está chegando no Duomo.
aqui na Majestosa, né, Duomo, a igreja mais linda que eu já vi em toda a minha vida. E aqui é a divisa de duas praças. A Piazza Duomo, que é onde está a Duomo, e a Piazza de San Giovanni, que é a do outro lado do batistério. Aqui tinha uma igreja romana, e quando Florença virou a capital da Itália, ela não podia ter uma simples igreja romana. E aí foi quando eles resolveram construir essa majestosa igreja, né? Essa catedral incrível. E ela foi construída no final de 1800, mas a capa que ela mostra, né, a frente ficou a igreja que tinha aqui. Só que ela não combinava com todo o complexo. Aí eles tiraram para reformar e ela ficou até 1900 e pouco em tijolo, até que eles fizeram igual ao campanário que está do lado. E aí agora ela está explicando sobre o batistério, que é uma parte mais antiga, né, do que a igreja, que é lá de meados de 1300 e 1400. E a parte mais importante, além do mosaico de dentro, ele está em reforma, a gente não vai conseguir ver, mas tem um mosaico super importante do diabo devorando os anjos, algo assim. E aí a porta em bronze, que não é a original está no Museu da Duomo. Outra coisa que a guia nos falou, que vale ressaltar, é que antes você podia entrar no Museu da Duomo, né, que é onde estão essas peças originais, né, que elas foram substituídas todas por cópias, porque não faz sentido uma relíquia, né, uma obra de arte desse teor ficar tomando chuva, vento, poeira, né? Então tudo no Museu da Duomo que a gente vai acabar de passar aqui. Então antes tinha o ingresso que você entrava no Museu da Duomo, no batistério, na cúpula e no campanário com um só ingresso e pagava um valor X. E depois do coronavírus, eles separaram todos os ingressos e ficou bem caro você fazer isso. Eu até tinha olhado no site, só a cúpula é 20 euros. Então ela falou que tem bastante gente reclamando sobre isso e ela não sabe dizer quando que isso vai voltar ao normal ou se vai voltar ao normal. Outra coisa que vale falar, né? Eu tô falando as coisas bem rápido e talvez eu não conte totalmente porque eu tô acompanhando a guia. Então, né? Mas a Duomo foi construída com mármore de Carrara, né? Que eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas já sabem. E na frente dela, na fachada, depois que ela ficou em tijolo por muito tempo, né? Depois que eles tiraram a igreja romana, a fachada romana que não combinava. Aí depois que eles construíram, tem os 12 apóstolos na frente. E aí ela foi feita em mármore de Carrara para combinar com o campanário e com o restante da igreja. Aqui tá a parte de trás da Duomo com a cúpula. E aí atrás dela tá aqui, ó, o Museu della Opera della Duomo, que é onde tem todas as peças originais. Gente, é um percurso muito rico, ela conta várias coisas. A igreja se chama Santa Maria dei Fiori, né, das flores. Santa Maria remetendo a Maria e Fiori remetendo a Jesus. E aí agora ela explicou pra gente sobre a cúpula, né, que é a maior cúpula do mundo. Diz que quando a igreja ficou pronta, a igreja de 1400 e alguma coisa, só a fachada, né, que eles trocaram, que foi do final de 1800. Mas aí quando a igreja ficou pronta tinha esse buraco, né, enorme. Aí, e ninguém sabia como resolver esse problema. Diz que o Papa, ele se recusava a vir aqui porque tinha esse buraco e assim a cidade inteira toda chateada com esse assunto. E aí uma pessoa entregou um projeto e ele não era arquiteto, ele não era engenheiro, ele não era nada. E ele entregou esse projeto. E foi nesse projeto que nasceu a espinha de peixe, que são os tijolos colocados na horizontal e na vertical, de 8 lados, e, enfim,
ele conseguiu cobrir a igreja. E diz que ele era muito rígido, né? E nos 16 anos que levou para o projeto ser executado, apenas uma pessoa morreu. E assim, isso não é normal, né? Porque, inclusive, eles refizeram, tem cópias do maquinário utilizado no Museu da Duomo, que dá para você ver o nível do maquinário. E naquela época, né? Imagina, naquela época, muita gente morria nesses canteiros de obras. E no dele não, mas diz que ele era muito rígido. E outra coisa que vale contar é que exatamente no lugar onde é o Museu da Duomo, foi onde o Davi de Michelangelo foi criado. Porque ali era um estúdio deles de fazer esse tipo de trabalho. Aí diz que Michelangelo se fechou lá por 3 anos, se fechou totalmente, saía pouquíssimas vezes lá na época dos seus 20 e poucos anos, e criou o Davi, que era para ser colocado no projeto inicial no topo da Duomo, né? E só que quando ficou pronto, ele virou essa relíquia, né? Essa peça que é o Davi. E aí eles, até acho que foi Michelangelo que decidiu numa reunião onde colocariam, ela vai explicar melhor depois, colocaram na porta do Palazzo Vecchio. Agora eu tô na Piazza San Firenze, então aqui atrás de mim tem um palácio, e esse palácio, ele é famoso porque ele era onde aconteciam as execuções, né? Eles assassinavam muitas pessoas, né? 2 grupos rivais, e quem perdia, geralmente eles matavam ali, eles assassinavam ali e exibiam o corpo. E aqui na frente tem o Palácio Gonfi, esse daqui. E esse Palácio Gonfi é de uma família muito tradicional, de uma família muito antiga, até antes dos Médicis. Quem morou aqui nesse palácio foi Leonardo da Vinci. E como a gente sabe, Leonardo da Vinci amava abrir os corpos. Então foi aqui que ele começou a pegar os corpos assassinados e abrir aqui, porque ele estudava a parte interna, né? Ele mergulhava dentro dos corpos e desenhava, e assim até hoje é muito impressionante como os desenhos são reais, como ele fazia de uma tal profundidade que ele realmente entendia o corpo humano. Michelangelo também gostava de observar os corpos, né? Mas enquanto Leonardo olhava o interno, Michelangelo gostava de ver as fisionomias, né? As formas, de ver o externo, que era para fazer as esculturas. Inclusive, quando a gente observa o Davi, a gente consegue ver até as veias, de tão realista que eram as obras dele. E aí, depois disso, né, Leonardo foi acusado e tal, porque ele gostava, tinha esse interesse de abrir os corpos, e naquela época foi interpretado de outra forma, né? E aí ele deixou Florença, e parece que o primeiro lugar que ele foi Milão, onde ele começou a criar máquinas de engenharia. Ela falou que pode ter sido aqui, dentro desse palácio, que ele pintou a Mona Lisa. Não se sabe, acho que ninguém sabe dizer isso, então tem os possíveis locais. E aqui do outro lado tem um outro palácio, né, uma outra construção que já foi várias coisas, já foi prédio da justiça, depois foi algo religioso, e hoje tem exibição de arte moderna. E esses lugares que eu tô falando são visitáveis. Aí ela falou que super recomenda, porque ali tem algumas exposições que você consegue ver o antes e o depois de Michelangelo. Também, assim, aqui por essa ruína que tá a casa de Dante, que também é um lugar famoso que as pessoas gostam de visitar aqui em Florença. A gente veio da Piazza Signoria e aqui tá o Museu dei Uffizi, e a gente tá seguindo o corredor, né? Porque o Cosmo Primo, ele não queria passar de uma residência Médici para outra residência Médici quando eles construíram o Palácio Novo.
pela rua. Então ele pediu para o seu arquiteto da corte de fazer um corredor fechado para que ele atravessasse de um palácio para o outro sem precisar passar na rua, que as pessoas vissem ele, né, no frio, na chuva. Por quê? Se ele pode ter um corredor particular. E agora a gente está seguindo, né? Ele vem lá da Piazza Signoria, atravessa o Museu dei Uffizi e depois atravessa pela Ponte Vecchio. E aí ela contou pra gente uma coisa muito interessante, né? Porque a gente sabe que na Ponte Vecchio tem lojas, né? E é muito estranho para aquela época ter lojas. Tem joalherias, né? Tem lojas que não remetem ao tempo. E aí, antigamente, naquela época, era um mercado de peixe, né? Porque era conveniente. O rio Arno era a ligação de Florença a muitos pontos, inclusive ao mar. Então tudo chegava aqui pelo Arno, né? O sal, tudo que precisava saía pelo Arno, as obras de arte. E era o caminho para Roma, que vinha pelo mar, depois entrava pelo Arno. O Arno tem 250 quilômetros. E aqui era o mercado de peixe, que os pescadores já limpavam o peixe e jogava no mar, né? Porque naquela época era assim que funcionava. E aí o Cosmo Primo, junto com o arquiteto, né, que precisava fazer o corredor aqui, ele não queria passar num corredor que cheirasse peixe. Aí ele veio aqui e ofereceu então para os pescadores, falou assim: vocês precisam mudar de lugar porque eu preciso dessa parte. E aí vocês afastam um pouquinho e com isso, né, para que vocês não fiquem prejudicados, vocês podem ficar um tempo sem pagar imposto. E aí foi quando a Ponte Vecchio começou a ter esse outro diferente tipo de negócio, que aí foi quando as lojas chegaram. Ela é uma das pontes mais antigas da Europa, ela é de 1300 e alguma coisa, e ela caiu e foi reconstruída novamente, e agora a gente vai passar por ela, e aí a gente vai poder ver, e o corredor tá aqui em cima, né? O corredor que chega até o Palácio Novo. E aí a Ponte Vecchio é isso aqui. O corredor sai da Ponte Vecchio e segue para o palácio. Então algumas residências tiveram que ser desapropriadas para a construção de corredor. Aqui, ó, tem uma igreja e o corredor passa na frente da igreja. E aí, para você ter uma foto mara da Ponte Vecchio, você vem nessa ponte do lado, ó, que aí tem uma vista privilegiada da ponte. A gente está no Palácio Pitti, que é a residência nova da família Médici, adquirida pelo Cosmo e pela Eleonora. A família Médici era uma família muito rica, mas eles não tinham títulos, e aí por isso que o Cosmo casou com a Eleonora, que veio de Nápoles, e diz que foi um casamento feliz, que eles tiveram 11 filhos, e ela precisava respirar vindo de Nápoles, né, perto do mar e tal, então viver no centro lá de Florença, no Palácio Vecchio, era demais para ela, e aí eles adquiriram essa residência que tinha na época 7 janelas da família Pitti, e eles ampliaram e tal, mas logo ela morreu. A última, a pessoa mais importante, né, assim, da história, talvez, foi Ana Maria Luisa, que foi onde o Ducado de Médici terminou. E ela era mulher, não casou e não teve filho. Então, foi onde a dinastia Médici terminou. E aí, só que aí a Europa não aceitava, né, que uma família tão famosa, um nome tão famoso terminasse assim do nada e com toda essa riqueza. E aí eles escolheram então a família Lorena para vir para ser os sucessores dos Médici.
E aí ela não tinha o que fazer, né? Ela era mulher, sem filho na época, e ela teve que aceitar. Só que, como uma mulher genial, ela fez um pacto de família. Ela aceitou e ela falou: vocês podem ficar com tudo, com todas as minhas residências, com os meus museus, com as minhas obras de artes, com as minhas joias e com a minha coroa. Mas desde que nada que está em Florença seja tirado de Florença. Tudo vai ficar aqui para sempre. E olha que genial! Graças a essa mulher, Ana Maria Luísa de Médici, que Florença é Florença hoje, né? Que a gente pode ver tudo aonde está. Então, eles falam que ela realmente não teve um filho, mas esse foi o filho que ela deixou para a humanidade. Termina aqui o nosso passeio guiado, né, na Piazza San Spirito, e é uma piazza tradicional porque tem um mercado e é um lugar que ela recomendou bastante os restaurantes para você almoçar ou jantar. Ela recomendou ela falou que todos são ótimos, a maioria são ótimos. Tem ali um que você pode pegar e comer andando, pizza ou sanduíche, né, que eles chamam de panino, e tem aqui ela falou que esses daqui da esquina também, esse e o próximo, são ótimos. E ela recomendou um que chama Trattoria Casalinga, que é virando ali. E ela falou que é o mais tradicional, mas que sempre tem fila, então é legal fazer uma prenotação se você vai vir. E aí ela indicou um outro que chama Trattoria San Giovanni, que é se você quiser comer a bisteca fiorentina. Que ela falou que é um super recomendado, mas ela, como eu, também não come carne, então ela falou que ela nunca provou, mas é um que ela realmente recomenda, a nossa guia. As pessoas pagaram em torno de 20 euros o casal, foi o que eu dei. Eu vi só uma pessoa pagando 20 euros por pessoa, né? Ela era duas moças, elas deram 20 euros cada uma. E algumas pessoas não pagaram nada. Gente, mas assim, é sensacional, eu recomendo, eu vou começar a fazer mais nas cidades que eu visitar, porque assim, é muito incrível você ter o conhecimento de alguém formada no assunto, de alguém que entende, de alguém que mora na cidade, de alguém que ama a história. Então assim, sensacional, recomendo demais. Eu vou colocar o contato dela aqui embaixo. Ela chama Roberta e ela faz tour em italiano e espanhol. Então aqui eu vou deixar mais uma super excelente dica para vocês que ela passou, assim, eu acho que é a dica de ouro desse passeio, que é essa igreja do Santo Espírito, que fica na Piazza do Santo Espírito, e é onde tem a primeira obra de Michelangelo, quando Michelangelo tinha 15 anos, e é a única obra em madeira, a única escultura em madeira do Michelangelo, pode isso? E aí ela fica na sacristia. É um crucifixo e você tem que pagar 2 euros para visitar. Já tô até aqui com a minha moedinha na mão e eu vou lá visitar. Ela falou que a igreja é bonita, que a igreja tem muitas capelas, que cada capela foi patrocinada por uma família da cidade. Mas o que você deve ver mesmo é esse crucifixo, que né? Imagina, a primeira obra de Michelangelo, que demais! Gostou desse vídeo, deixe um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e tchau, até o próximo destino!